A verdade é que o Inter mudou não mudando hoje contra o São Paulo aqui no estádio Beira-Rio. Derrota merecidíssima, mesmo que o Inter tenha sido poucas vezes atacado pelo São Paulo. Mas de fato não mereceu em nenhum minuto da partida a vitória aqui no estádio Beira-Rio. O Inter vai ter que ser muito mais se quiser buscar uma classificação no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Nesse vídeo eu falo sobre mais uma derrota vergonhosa e dolorosa dentro do estádio Beira-Rio, agora contra o São Paulo. Eu te conto tudo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. Eu falo direto de uma das cabines do estádio Beira-Rio pra gente repercutir essa derrota terrível do Inter no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo aqui no estádio Beira-Rio. É verdade que poupando alguns atletas, mas com outros que sim são titulares da equipe do técnico Roger Machado. O Inter mudou não mudando. Teve a mudança de esquema, 3 zagueiros hoje por aqui, mas uma atuação que foi o mais do mesmo daquilo que a gente está vendo do Internacional. Antes eu quero falar aqui de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Te registra na KTO pelo link que está no primeiro comentário fixado. Eu me dei mal, apostei no empate 1-1. Não acreditava numa vitória do Inter, de fato não aconteceu, mas eu não imaginava que seria mais uma atuação tão ruim do Internacional. Bom, por que eu digo que foi mais do mesmo e mudou não mudando? Porque o Inter mudou em relação ao time titular. O Roger surpreendeu a todos escalando uma equipe com 3 zagueiros. Juninho, Mercado voltando a jogar depois de 10 meses e o Cleiton Sampaio. Outras novidades. O Inter teve a estreia do Alan Rodrigues e o garoto Luiz Otávio como primeiro volante titular, tá? E lá na frente, uma dupla de ataque totalmente inoperante com Borré e Ener Valencia. Essas foram as grandes novidades no time do Internacional, que não tinha o Vitão suspenso, não tinha o Alan Patrick supostamente com uma virose, mas também de certa forma poupado para o jogo contra o Fluminense. Se fosse uma decisão aqui no Beira-Rio, jogaria com certeza com virose e tudo. O Bruno Henrique teve um trauma na perna esquerda, de uma pancada no último jogo, também ficou fora. Então foi um Inter modificado e que eu vou te dizer, me animou. Eu gostei da ideia do Roger de mudar o sistema da equipe. Eu achei que o Inter seria melhor do que estava sendo com essa mudança. E até acho que não dá para cravar aqui, tá? Que 3 zagueiros não deu certo. Foi o primeiro jogo que o Inter jogou com 3 zagueiros da era Roger, que chegou lá no meio do ano passado, mais de um ano de trabalho no Inter. É a primeira vez que ele atua com 3 zagueiros. Então eu não vou cravar aqui que não deu certo a ideia de 3 zagueiros. Agora, o Inter foi mais do mesmo. Eu já vou dizer agora o que foi positivo, as poucas coisas que foram positivas. Eu achei a atuação do trio de zagueiros boa, apesar do primeiro gol do São Paulo ter sido em cima de 2 deles, numa cobrança de escanteio em cima do Juninho e do Cleiton Sampaio. Os 2 não conseguiram marcar o Arboleda, ele subiu em cima dos 2 e fez o gol que abriu o marcador no primeiro tempo para o São Paulo. Mas até ali, e eu acho que no restante do jogo também foi, uma boa atuação do trio de zagueiros, principalmente do Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado foi o melhor em campo do Inter. E isso mostra os últimos jogos do Inter. O Mercado foi o melhor em campo hoje, vindo de 10 meses sem jogar. De uma LCA, de uma cirurgia, foi o primeiro jogo dele, e ele foi o melhor em campo pelo Internacional. Acho que dá para discutir, o Alan Rodrigues foi muito bom, muito bem. Foi um ótimo cartão de visitas do Alan Rodrigues. E é isso. É isso que se tira do Inter hoje aqui no Beira-Rio. Uma boa estreia do Alan Rodrigues em todos os lugares do campo, dando passe, dando opção, aparecendo na frente da área, servindo os demais jogadores do Internacional e o Gabriel Mercado. E eu acho que ali, até antes do gol do São Paulo, ali no primeiro tempo principalmente, uma boa atuação do trio de zagueiros do Inter. O Juninho também estava bem até o primeiro gol do São Paulo. Agora, fora isso, o Inter não foi nada no jogo de hoje, gente. O Inter foi mais do mesmo. Um Inter inoperante, com 2 atacantes que custam cada um ali na base de 1,5 milhão, 1,6 milhão, tá? O Ener Valencia 1,5 milhão, o Borré 1,600, 1,700, e que foram totalmente inoperantes. O Borré e o Valencia, mais uma vez, foram inoperantes. E o Borré recebeu pelo menos 2 bolas em profundidade para quem sabe chegar batendo e que ele deu um toque a mais e perdeu a chance. O Ener Valencia, mais uma vez, trotando dentro de campo. O que está acontecendo?
Cadê as pessoas do Inter para explicar? Será que hoje vai falar alguém além do Roger? Espero que sim. Ou os dirigentes do Inter só aparecem para falar quando tem uma entrevista coletiva de um jogador e aí ocupam 10, 12 minutos da entrevista coletiva e o jogador fica ali sem entender nada chegando agora. Depois do jogo, depois da derrota dolorosa, para falar com o torcedor. Quem é que vai vir? Eu espero que venha, porque não tem acontecido isso. Agora, sobre o jogo do Inter, foi um jogo fraco, que é verdade que o São Paulo não atacou tanto o Inter, pressionou o Inter, ficou em cima do Inter. Até acho que nos primeiros minutos antes do gol do São Paulo, o São Paulo teve um pouco mais a bola do que o Inter tentava sair e não conseguia, tentava sair principalmente com os dois volantes. O garoto Luiz Otávio, que eu até acho que não fez um mau primeiro tempo, tá? Acho que teve alguns erros, é verdade, mas não foi um primeiro tempo ruim do garoto. E o Alan Rodrigues, que foi uma ilha no meio de campo do Inter. Tabata, errando passe, ciscando, só ciscando. Ciscava quando jogava pela beirada direita. Ciscou jogando na do Alan Patrick, que ele tanto queria, como um meia centralizado. E aí hoje não tinha os pontas, por essa mudança de sistema do Inter, os pontas eram os laterais. O Alan Benítez, numa participação muito discreta, no segundo tempo ele perde um gol feito, depois que o Carboneiro entrou e serviu ele na cara do Rafael, mas aí também é o cacuete de não ser atacante, e não tinha nenhum atacante aparecendo dentro da área para finalizar, como sempre. E o Bernabei numa atuação terrível de novo. De novo, o Bernabei fez um jogo terrível com a camiseta do Internacional, impressionante. Mais um jogo terrível do Bernabei hoje com a camiseta do Inter, errando passe. No final do primeiro tempo foi dominar, furou em bola, tentou finalização. Quando ele tinha que cruzar, ele finalizava. Quando ele tinha que finalizar, ele cruzava. Impressionante. O Bernabei vem de uma sequência de jogos muito ruins, o lateral esquerdo argentino do Internacional. E aí o Roger vem para o segundo tempo com uma alteração que eu não entendi. E não é nem pela entrada do Richard, que hoje foi discreto também, entrou sem agregar e sem atrapalhar muito. Mas o garoto não estava fazendo uma atuação tão ruim assim para tirar ele, a não ser que ele tenha sentido alguma coisa. Mas aí o Richard entrou e foi o mais do mesmo do que vem sendo o time do Inter desde a parada para o Super Mundial. Em resumo, o Inter foi isso. O Carboneiro entra, encontra um grande passe para o Alan Benítez fazer o gol e ele não faz. Aí o São Paulo, o Mercado até faz o pênalti no segundo gol do São Paulo, tá? Se não sai o gol, provavelmente a bola ia sair para fora e ia ser dado o pênalti para o São Paulo e ia ser a chance de fazer o segundo gol. O Inter tenta ir na base do abafa, nem assim, impressionante. Nem na base do abafa o Inter conseguiu, nem em um curto espaço de tempo, ser melhor do que o São Paulo e criar grandes oportunidades. O Roger tira o Borré e o Valência, muito vaiados, tinha botado o Carboneiro, bota também o garoto Ricardo Matias, que entrou com moral com o torcedor, voltando do departamento médico, mas também pouco efetivo, a bola mal chegava nele. Como faz diferença não ter o Alan Patrick, né? Eu sei que é um grande jogador, mas agora tu não precisa ser uma reposição 100% do que é o Alan Patrick, agora uma reposição que pelo menos entregue algo. O Oscar Romero já não entregava quando entrava e agora o Bruno Tabata. Impressionante a inoperância do meio para frente que teve o Inter. O Alan Rodrigues foi uma ilha no meio de campo do Internacional desde o meio para frente, tá? E desde o primeiro tempo, e espero que siga assim, que siga ajudando, mas chegou tarde demais, né? Não vai poder jogar quarta-feira contra o Fluminense porque não está inscrito na Copa do Brasil. Olha, gente, é difícil enxergar por onde o Inter pode passar desse Fluminense sem ser tu olhar que o Fluminense não é um absurdo de time. Porque se for pelo Inter, é assim, se acreditar muito pouco que o Inter, com o que tem apresentado, vai conseguir uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, tá? Bem difícil mesmo. Vamos ver agora o que o Roger vai falar na coletiva, o que vai ser dito na zona mista, se algum dirigente vai falar, mas a pressão, pelo menos por grande parte da torcida, em cima do trabalho do Roger, fica grande. E muito grande. Vamos ver o que vai ser disso. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, deixa tua opinião. Eu volto com o vídeo dos bastidores do vestiário do Inter, tá? Beijo e até a próxima.